Natureza e corrupção. Então, sobre natureza e corrupção, a minha ideia aqui era falar da maldade humana, seja ela vista como algo natural da condição humana, ou seja, a natureza do ser humano como uma criatura maligna, ou a capacidade do ser humano de ser naturalmente maligno, ou ser corrompido em alguma instância para cometer atos malignos. Né? Essa imagem aí que está na internet, para quem não conhece, é uma imagem de um experimento extremamente polêmico de 1971, conhecido como o experimento da prisão de Stanford. Foi um experimento psicológico que ficou muito famoso. Derivado de outros experimentos psicológicos que também ficaram famosos, o experimento de Milgram. Condenáveis, inclusive. Condenáveis, né? Eticamente reprováveis em alguma instância. Mas nesse experimento, basicamente, eles pegaram 24 homens que se voluntariaram lá para receber uma grana e tal, e foram divididos em duas funções. Criaram uma prisão falsa lá no porão da faculdade, simularam uma prisão com a ajuda da polícia, e aí eles levaram 12 dos 24 homens para servirem como prisioneiros e os outros 12 para servirem como guardas, para passarem originalmente 2 semanas simulando esses papéis. Né? E aí o experimento acabou depois de 6 dias. Em 6 dias eles cessaram o experimento, porque a coisa degringolou legal, os guardas começaram a abusar do poder, isso fez com que os prisioneiros se revoltassem e fizessem protestos, e isso aumentou a repressão por parte dos caras que estavam fazendo a função de guarda, e a coisa realmente piorou, assim. Teve prisioneiros que desistiram no primeiro e no segundo dia do experimento, porque não aguentavam a situação que estavam sendo submetidos. E existem, claro, né, fora a questão ética, existem severas críticas do ponto de vista científico, experimento sobre... porque experimentos psicológicos têm vários fatores que interferem, né? O fato do cara estar fazendo um experimento em que ele é observado e que ele quer agradar a pessoa que está vigiando, tem um nome de um efeito nisso, enfim. Tanto é que esse experimento nunca foi como é que eles chamam? Replicado, né? Reproduzido, que é um problema do ponto de vista científico. Mas eu coloquei ele aqui a despeito de tudo isso porque ele é exemplo de outros experimentos anteriores, é exemplo de experimentos posteriores. Eu acho que a gente citou já uma vez aqui o experimento da terceira onda também, que foi curiosamente feito na mesma cidade, Palo Alto, na Califórnia. Eu acho que ele serve para a gente lembrar essa característica especial da corrupção pelo poder e da capacidade de perda de empatia em situações específicas. Né? A grande conclusão desse experimento é derivada da ideia de que em situações específicas você passa por um processo de desumanização dos seres humanos, no sentido de eles perdem as características, vamos dizer assim, civilizatórias de empatia e compaixão, por um lado, né, pelo lado opressor, e às vezes o lado oprimido também passa por um processo de desumanização em que ele abdica da sua condição humana e dos seus direitos básicos e aceita, em alguns casos, uma situação de opressão específica. E aí você tem o lado opressor, a pessoa que se sente pressionada ou validada, né, pressionada às vezes por uma situação de multidão, ou validada pela ausência de repressão, para ter comportamentos considerados malignos. E eu trouxe isso para dentro do jogo porque eu sou um entusiasta desse tipo de antagonista. O vermelho cobriu a gente de novo. Eu acho que é muito fácil, é muito conveniente você fazer o vilão que é só, não, esse demônio veio do plano maligno e portanto ele é maligno e portanto ele quer fazer o mal. Não, eu gosto da ideia de você ter antecedentes que, entre aspas, justifiquem e criem a situação para corromper uma pessoa. Né? E o que você precisa é muito pouco, né? Exatamente. É o Coringa, né? Na Piada Mortal. Às vezes você precisa tudo que separa um homem bom de um homem mau ou de um louco, às vezes é um dia muito, muito ruim. Né? Você precisa de alguém pra ser a vítima e de um cidadão de bem. Basicamente. Então, as circunstâncias permitem. Eu acho que a grande ideia se você pega uma pessoa que tem motivo, voltando àquilo que eu falei de agência, efeito e dolo, né? O que acontece se você tem uma pessoa que tem a intenção maligna? Ela tem motivos para agir de maneira maligna, ela tem um motivo de vingança, ela tem uma cobiça, ela tem qualquer coisa do tipo. E você dá a ela poder.
você está dando a ela os outros dois componentes. Você está dando poder de agência e capacidade de gerar impacto. Então, você está botando você botar a arma na mão da pessoa, né? Você dá poder a ela e isso pode se tornar, em certa instância, um estímulo natural a exercer a maldade que ela já tinha a intenção de exercer, de fazer os atos malévolos. E aí a pessoa que era benevolente por absoluta incapacidade, não que ela não quisesse, mas que ela não conseguia ser má, pode passar a ser má. E o interessante é que a pessoa utiliza de qualquer desculpa para fazer a maldade. Por exemplo, o cara vai ser o guarda no experimento, você dá um cacetete para ele e você fala para ele assim, ó, sua função é não deixar que eles escapem e manter a ordem. Ele vai fazer todas as atrocidades que ele fizer, porque na cabeça dele ele está cumprindo a tarefa que foi dada a ele de manter a ordem. Ou seja, ele criou a impessoalidade, ou seja, a culpa não é minha, porque eu estou fazendo aquilo que me foi pedido. E aí é que tem o grande tchan dessa situação. Você utiliza uma desculpa esfarrapada qualquer para extravasar aquilo que você tem de mal dentro de você. O velho ditado, né? Se quer conhecer a natureza de um homem, dê poder a ele. Dê poder a ele. Exatamente. Thank you.